Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Sol do Meio-Dia. Aqui, vamos explorar temas profundos que conectam história, religião, tecnologia e o futuro da humanidade. Para começar, quero dizer do que este canal tratará. Discussões sobre o papel de Deus na história humana. Acredito que esses assuntos são de importância vital, quer você acredite neles ou não. Vamos mergulhar nisso juntos. Desde os primórdios da história humana, temos acreditado em um ser superior que chamamos de Deus. A busca pelo transcendente e a crença em forças sobrenaturais são características muito antigas da humanidade, visíveis em pinturas rupestres e rituais funerários pré-históricos. No início, as crenças eram majoritariamente politeístas, ou seja, a crença em vários deuses, frequentemente associados a fenômenos da natureza, como o sol, a chuva ou os animais. Havia também o animismo, a ideia de que objetos, lugares e criaturas possuem uma essência espiritual. A noção de um ser superior, único e onipotente, o monoteísmo, é uma evolução posterior. Ela se consolidou nas religiões abraâmicas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, onde Deus é visto como pessoal e criador de tudo. A história da religião e do conceito de Deus é um motor central da história humana. A religião moldou impérios, criou leis, inspirou as maiores obras de arte, motivou guerras e ditou a moral e a cultura de civilizações inteiras. Por isso, somos levados a pensar que a história da humanidade é a própria história de Deus. As duas estão inseparavelmente entrelaçadas. Se no passado existia a crença em vários deuses, hoje vemos uma diversidade ainda maior. Várias denominações religiosas, crenças em diversas narrativas, incluindo as ateias que negam a existência de Deus. Uma das mais influentes é a ideologia comunista, que promoveu o ateísmo de Estado. No seu auge, durante a Guerra Fria, o bloco comunista, como a URSS, China, leste europeu e Cuba, governava cerca de 1/3 da população mundial. Hoje, sua influência direta é menor, restrita a países como China, Vietnã, Coreia do Norte, Laos e Cuba, mas ainda afeta bilhões de pessoas. Depois de 2000 anos desde a revelação do Deus Pai por Jesus de Nazaré, a história toma novos rumos com o avanço da tecnologia. É evidente que a humanidade está em tempos cruciais em relação à questão de Deus. O avanço da ciência e da tecnologia, especialmente a internet e a inteligência artificial, acelerou mudanças que começaram com o iluminismo. A ciência explica fenômenos antes atribuídos a deuses. A globalização expõe as pessoas a centenas de crenças diferentes, e a IA levanta novas questões. O que significa ser criador? O que é a consciência? Isso força tanto crentes quanto ateus a repensarem seus argumentos. Dito isso, vamos analisar em qual ponto da história nos encontramos em relação a Deus e ao ser humano. A humanidade, em diferentes crenças, espera a vinda de um iluminado, algo mais notório entre os cristãos, com a expectativa do retorno do Messias. Mas isso não é exclusivo. No islamismo xiita, há a espera pelo retorno do Mahdi. No judaísmo, a vinda do Messias. No budismo, a crença no futuro Buda, Maitreya. Isso mostra que essa expectativa messiânica é um fenômeno transcultural, presente em diversas tradições. No entanto, já surgiram muitos intitulados Messias ao longo da história recente. E aqui surge uma questão de bastante relevância que as próprias profecias nos trazem. Haveria falsos profetas, anticristos, enganadores. Então, se há os falsos, alguém tem de ser o verdadeiro. E como profetizado, este verdadeiro seria perseguido e desacreditado. Além disso, Jesus mesmo indagou se haveria fé nesta época, se referindo à época do retorno, o que nos leva a um cenário de ceticismo e dúvida. Essa complexidade me levou a fazer uma pesquisa, a fim de ver a possibilidade de algum desses supostos messias ter alguma chance de ser o verdadeiro. E sim, tem um que exige muita atenção. Mas antes de chegarmos a ele, vamos ver os mais notáveis que surgiram nos últimos tempos e porque a maioria deles não se encaixa nas profecias e na lógica.
Só assim poderemos realmente entender por que este que reservamos para o final deve ser analisado com mais cuidado. Vamos então às comparações. Brian David Mitchell. Sua autoproclamação como profeta de Deus foi ligada a crimes gravíssimos, como sequestro e abuso, sob a alegação de mandatos divinos. A pregação de violência e a violação de princípios morais e legais fundamentais o desqualificam imediatamente, sem legitimar seus atos. Marshall Applewhite, Heaven's Gate. Este líder e seus seguidores acreditavam que a salvação viria ao abandonar os corpos físicos para ascender a uma nave espacial que acompanhava um cometa. Essa alegação de transcender as leis físicas da existência humana, sem qualquer manifestação divina clara e observável, e que culminou em um suicídio em massa, e com isso, eliminou qualquer possibilidade de ser um Messias. Jim Jones, People's Temple. Apresentou-se como uma reencarnação de Jesus e Buda, prometendo uma utopia. Contudo, sua liderança levou ao trágico suicídio em massa em Jonestown, também eliminando qualquer possibilidade de ser o Messias. José Luiz de Jesus Miranda, Crescendo em Graça, um Lisbeth Garcia, Governo de Deus e Ciência do Amor. Miranda afirmou ser o Homem-Deus e depois Melquisedeque, ensinando que o pecado não existe e que seus seguidores teriam corpos imortais. Sua sucessora, Lisbeth Garcia, continua a expandir essas doutrinas, a alegação de imortalidade física sem evidência e a negação do pecado. Então aqui é evidente que está completamente fora do propósito da vinda do Messias, já que uma das razões de sua vinda é restaurar o ser humano do pecado. Elimina-se a possibilidade de este ser o Messias verdadeiro. Além disso, não tem realizações que podem sugerir ser o Messias Mitsuo Matayoshi. No Japão, ele se declarou Deus e Cristo, afirmando ser o único capaz de realizar o juízo final através da política, candidatando-se a primeiro-ministro. Embora sua estratégia fosse política, a alegação de ser o Messias para julgar o mundo através de um cargo político, sem qualquer fundamentação divina, é eliminado por isso e não deixou nada de realizações que justifiquem ser um Messias. Wayne Bent, Igreja do Nosso Senhor da Retidão. Afirma ser a encarnação de Jesus Cristo. Seu movimento, embora com alcance limitado, exige obediência irrestrita à sua liderança e interpretações da Bíblia. A falta de um impacto mundial significativo e a natureza restrita de sua comunidade podem o enquadrar na ausência de frutos significativos. Podemos descartá-lo por isso. Jehovah Wanyoni, Igreja do Deus Vivo. Proclamou-se Deus Todo-Poderoso, proibindo educação moderna e impostos. Sua limitada influência geográfica, principalmente Quênia e Uganda, e a ausência de um impacto positivo duradouro em escala global, o colocam sob o critério de ausência de frutos significativos. Não se destacou em nível mundial, isso o desqualifica. Vissarion, Igreja do Último Testamento, conhecido como o Jesus da Sibéria, afirma ser a reencarnação de Cristo, sua comunidade utópica na Sibéria, embora apresente um plano de salvação ecológico. Não se projetou em nível mundial, isso o desqualifica como Messias. Ezequiel Ataucuzi Gamonal, AMIPU. Autodenominado Filho de Deus e Cristo peruano, buscou estabelecer o reino de Deus no Peru com base nas leis do Antigo Testamento. Sua influência, limitada ao Peru e a algumas comunidades na América Latina, pode ser questionada sob a ausência de frutos significativos ou impacto positivo duradouro, em escala global, e a natureza restrita de sua manifestação não o colocam como um Messias verdadeiro. David Koresh, Branch Davidians. Como o Cordeiro de Deus, que interpretava as profecias apocalípticas, Koresh liderou seu grupo em um confronto armado que culminou em grande violência e perdas trágicas em Waco. Independentemente das causas do cerco, o desfecho envolveu violência e destruição, eliminando qualquer possibilidade de ser um Messias. Claude Vorillon, Rael, Movimento Raeliano. Afirma ter encontrado extraterrestres, Elohim, que o nomearam o último profeta. Sua mensagem, focada na criação humana por alienígenas e na salvação pela ciência,
incluindo clonagem para a vida eterna, embora intrigante, se apoia em uma narrativa que contradiz diretamente as profecias bíblicas e pode ser vista como uma violação injustificável de leis universais e lógica humana, no contexto de uma vinda messiânica divina. Henri Cristo, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, SOST. No Brasil, ele afirma ser Jesus Cristo reencarnado, apresentando-se com vestes e trejeitos que remetem à iconografia de Jesus. Podemos ignorá-lo por não apresentar nada de novo em suas pregações. Por isso, sua projeção não ultrapassa um nível nacional limitado e pouco falado em um ou outro país. Alan John Miller, Divina Verdade. Este australiano também declara ser Jesus Cristo em sua segunda vinda. Ele, juntamente com sua parceira, que afirma ser Maria Madalena reencarnada, oferece um caminho para a divina verdade. Similar ao caso anterior, por mais que seus ensinamentos atraiam seguidores, sua projeção em nível global e muito limitada. Yang Xianbin, Igreja de Deus Todo-Poderoso, Relâmpago do Oriente. Na China, essa figura é reverenciada como o Cristo Retornado, ou Deus Todo-Poderoso, a Cristo feminina dos últimos dias. Não teve uma projeção mundial. An Sang Hong and Zhang Gilja, Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial. Este movimento sul-coreano considera An Sang Hong como o segundo Cristo e Zhang Gilja como a Deus-Mãe. Embora tenham alcançado um alcance mundial significativo, não causou interesse em nenhum lugar além da Coreia. Satya Sai Baba, Organização Satya Sai. Na Índia, afirmava ser a reencarnação de Shirdi Sai Baba e uma encarnação completa do divino, Purna Avatar, realizando o que seus seguidores consideravam milagres. Sua reivindicação é a de um avatar hindu, não especificamente o Messias bíblico cristão. Embora sua mensagem seja de amor e serviço, a natureza de sua divindade e vinda opera em um quadro teológico diferente, o que o coloca fora do escopo direto de nossos critérios proféticos sobre o Cristo da segunda vinda. Bhagwan Sri Rajneesh, Osho, Rajneesh Movement. Embora um guru iluminado globalmente influente que oferecia um caminho para a iluminação pessoal, um Buda, Osho não se proclamava o Messias bíblico cristão em sua segunda vinda. Sua missão era de libertação pessoal e autoconhecimento dentro de uma filosofia que transcende, e por vezes crítica, as estruturas religiosas tradicionais, incluindo a cristã. Ele, portanto, não pode ser visto como o Messias cristão. Mokichi Okada, Meishu Sama, Igreja Messiânica Mundial. No Japão, é reverenciado como o Senhor da Luz, instrumento através do qual Deus está estabelecendo o paraíso terrestre. Sua missão de purificação espiritual e material através do Jorei, da agricultura natural e da beleza, embora salvífica e transformadora para seus seguidores, não se alinha com a identidade e o evento da segunda vinda do Messias, conforme as profecias bíblico-cristãs. E para encerrar este vídeo, vou afirmar que o Messias em sua segunda vinda é o Reverendo Moon. Sim, isso mesmo. E no próximo vídeo, vou argumentar detalhadamente o porquê faço essa afirmação, apresentando as razões e as conexões que me levaram a essa conclusão. Porém, desde já, peço que deixem seus comentários. Concordam? Discordam? Quero saber a opinião de vocês, mesmo que seja para me contradizer. O debate honesto é o que enriquece nosso conhecimento. Não percam a continuação desta análise profunda. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para serem notificados assim que o próximo vídeo for lançado. Será uma discussão que promete expandir nossos horizontes. Muito obrigada por assistirem e até a próxima.